Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Jesus é bom demais. É ou não é, irmão? Mas tem uns 11 aí que decepciona. Não decepciona? Louvado seja Deus. Algumas pessoas já entenderam. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Ainda bem que Jesus segurou Manassés, viu? Falei para o pastor Euclides: pastor, eu posso trocar a pregação? 25, versículo 14 a seguir. Louvado seja Deus. Essa palavra ela está queimando no meu coração há alguns dias. Só que eu também não posso negar que diante de algumas situações, e essa não vai ser uma mensagem evangelística, é uma mensagem pastoral, eu não poderia deixar de ser fiel diante de tantas situações que vêm ocorrendo. Aí o Senhor queimando essa palavra, eu falei, eu vou ministrar ela na ceia. Diz assim: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. E respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter me dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-me com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai a quem tem os 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, e eu encerro a leitura. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Podeis se assentar em nome de Jesus. Capítulo de 25 de Mateus é uma trilogia de parábolas, aleluia, que é umas parábolas escatológicas, que é a parábola falando sobre o fim dos tempos. É bem verdade que a parábola é uma fórmula simples que Jesus usava
para passar um pensamento com coisas cotidianas para os seus ouvintes, muitas vezes a multidão. Essa parábola, Jesus ele não está falando para a multidão, está falando para os seus discípulos. Pois aqui era parábola para poucas pessoas sobre o fim dos acontecimentos. Jesus ele usa, aleluias, uma forma financeira, se assim posso dizer, para falar sobre essa parábola. Ele usa de talentos. Talentos aqui é uma espécie de moeda que para os gregos ela pesava 35 quilos. Para os romanos, aproximadamente 30 quilos. Ela tinha um grande valor. E para que se adquirisse um talento, você tinha que pelo menos ter 20 anos de trabalho, sem gastar nada. Guardando, sem gastar nada. A fim de que você conseguisse um talento. Para se adquirir 8 talentos, que era a fortuna desse senhor, aproximadamente 160 anos. Então era algo muito valioso que esse servo estava recebendo do seu senhor. A eles, esse servo, nessa parábola, que os servos quer dizer nós ouvintes, as pessoas que recebem de Deus, que é o Senhor, ele entrega, a um ele entrega 5 talentos, a outra ele entrega 2 talentos, e a outra ele entrega 1 talento. E diz que vai para um lugar distante, mas também não diz quando ele voltaria. Ele não fala nada para ele. O que faria, ele não dá nenhuma pista, ele não dá nada. Ele simplesmente entrega os talentos e sai. O interessante é que a própria Bíblia está dizendo que um recebe 5 talentos e granjeia. O outro recebe 2 talentos e granjeia mais 2. E um recebe 1 talento. Conhece o Senhor. Diz que esse Senhor é um Senhor que ceifa onde não, ele colhe aonde ele não tem ceifado. E ele ajunta onde ele não tem espalhado. Então ele conhece esse Senhor, mas ele, com medo, ele receia de fazer algum tipo de investimento e enterra esse talento. Até agora eu estou simplesmente explicando o que eu acabei de ler. E mais ou menos na nossa vida é assim. Muito tempo da nossa vida é assim. O Senhor nos entrega algo precioso e com medo de arriscarmos, nós simplesmente enterramos o talento. Um grande erro, enterrar algo que não está morto. Só se enterra algo que está morto. É mais ou menos uma vida levada no automático. Deixando o tempo passar, com medo de investir, com medo de arriscar, com medo de tentar. Muitas vezes a gente vivemos o piloto automático da nossa vida, num ambiente onde nós temos que avançar. Nós temos que arriscar. Nós temos que progredir. Nós temos que, pelo menos, tentar. Na pior das hipóteses, eu tentei e não consegui. Na pior das hipóteses é não deixar com que essa vida, aonde foi nos entregue talentos, coisas preciosas, seja passado em vão. Tem pessoas que têm capacidade para receber o talento e poder multiplicar, poder
fazer desse talento um algo bom para a sua vida, para a família, para a sociedade, para o ministério, mas prefere, por conta do medo, viver uma vida apática. Viver uma vida, não corro risco nenhum se eu ficar quieto e eu ficar na minha. E simplesmente enterra como se não tivesse valia nenhuma enterrar aquilo que é precioso. E o interessante é que pessoas que são boas em dar desculpas, porque esses 3 servos, o que tinha 5, ele chega para o seu senhor, ele diz: ó, você me entregou 5, estou te devolvendo 10. O que tinha 2, chega para o seu senhor e: estou te devolvendo 4. Mas o que tinha 1, já chega dizendo as prerrogativas do seu senhor, e diz que ficou com medo. Então, pessoas que são boas para dar desculpas, são ineficientes em suas atividades. Elas conseguem ter desculpas até elaborantes, mas não conseguem ter resultado, por conta do medo, por conta da apatia, por conta da frieza, por conta de querer levar uma vida no automático de todas as suas áreas. Tem pessoas que logo recebem uma ideia de Deus, elas colocam no plano, no papel, executa, e logo ali sai situações maravilhosas. Sai pessoas que conseguem ser relevantes, tanto no que tange ao espiritual, quanto ao físico. Pessoas que receberam de Deus e falaram: não, isso aqui é algo de Deus que vai dar certo para a sociedade, vai dar certo para a minha família. Outros preferem ficar na linha rasa das coisas. O medo tem travado. Pessoas são experientes em dar desculpas e colocar desculpas em situações. É a desculpa no governo, é a desculpa da crise, é a desculpa do pastor, é a desculpa da minha esposa, é a desculpa de tantas áreas, em tantas ocasiões, mas nunca são capazes de assumir a sua responsabilidade, de ter algo precioso e não saber administrar o algo precioso. Veja na Bíblia Adão. Adão, ele recebe de Deus a instrução. E na primeira ocasião ele dá mancada com Deus. E qual que é a resposta dele? Foi a mulher que tu me destes. Coloca a culpa em Deus e coloca a culpa na mulher. Mas não coloca a responsabilidade em si de dizer: ó, eu errei. Eu assumo que eu errei. Foi mancada minha. Você me perdoa, Deus? Prefere colocar a culpa. Isso é bíblico, tá? Mas no mundo tem um ditado que diz assim, ó: a culpa é minha. Eu coloco em quem quiser. Então, esse grupo de pessoas consegue viver exatamente assim. E a resposta de Jesus através dessa parábola é: por que você não pegou o que tinha e entregou na mão do banqueiro? Porque o banqueiro, ele ia pegar, e todos sabem como o sistema bancário faz. Ele pega o que é seu, ele paga um pouco, empresta para outro, ou empresta até mesmo para você, mas não desvaloriza. É assim ou não é? Mas esse servo, ele pegou algo precioso, pastor Euclides, e desvalorizou, porque ele enterrou o talento. Não enterre aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não enterre
por conta do automático que você tem vivido, porque tem momentos da nossa vida que parece que, assim, a pastora falou, parece que tudo está acontecendo errado, aí parece que não enterre, não pare, não deixa com que o momento ruim decida o seu futuro. Não é porque você está vivendo um momento difícil, não é porque você está vivendo uma frieza espiritual que você vai abandonar a fé, não é porque o casamento não está dando certo esse momento, não é porque o relacionamento familiar está difícil, não é porque o seu ministério não está evoluindo, não é por conta disso que você vai parar, enterrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não podemos enterrar algo que é precioso. Deus tem entregado talentos sobre as nossas vidas e eu estou falando aqui não de um talento que é monetário, mas é um talento de dom. E não é possível que, aleluia, que pelo menos um talento você não tenha. Ele entrega 5 para um, 2 para outro, 1 para um, porque Ele conhece a capacidade de cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós vamos desenvolver na presença dEle, fora dEle. Porque tem pessoas que adquirem aqui dentro e são instrumentos lá fora. O que você não pode é receber de Deus, enterrar e nem ser bênção lá dentro e muito menos aqui, nem ser bênção lá fora e muito menos aqui dentro. Ser um servo mau e negligente. A parábola diz isso. E nós vamos tirar algumas lições desse tempo. Não tem ninguém que não tenha pelo menos um talento. Um talento você tem, irmão. Porque essa parábola Jesus ele contou e ele está falando aqui de quantidade a princípio. Depois ele dá a conotação de qualidade, sim. Mas a princípio há uma divisão de talentos. Então pelo menos um talento você tem, querido. O que você não pode é enterrar esse talento. O que você não pode é parar, estagnar na sua vida. Às vezes nós nos encontramos sem saber qual que é o nosso talento. E se nós fôssemos medir ou julgar, se assim também posso dizer, um pássaro, por ele não nadar bem, como uma pessoa que não tem valia nenhuma, nós seríamos injustos. Porque o pássaro ele não nada bem, ele voa bem. E assim como um peixe também não voa bem, ele nada bem. O que nós precisamos é saber qual é o nosso talento e executar esse talento. Entender o que Deus entregou para as nossas vidas e fazer da melhor forma possível. Executar da melhor forma possível. E saber do que você é útil. Porque relacionado a esse talento há uma utilidade. Embora tem pessoas que conseguem fazer muitas gambiarra. Mas não é porque essa pessoa faça gambiarra que ela está vivendo a utilidade dela, que ela esteja no lugar certo dela. Aqui nós já tivemos diversas vezes gambiarra aqui. Já vi, eu lembro na época mesmo do pó de Iva aqui, era cada gambiarra abençoada de Jesus. Mas cada coisa ela tem que ser utilizada 100% no seu devido lugar. Eu posso até vir aqui louvar, porque os músicos não vieram. Eu vou louvar como a Júlia louva? Não. Eu posso até fazer, mas a minha utilidade é em outra área. Então, se cada um tem um talento e cada um sabe qual é esse talento, nós temos no mínimo a obrigação de desenvolver esse talento.
Interessante dessa parábola aqui é que o Senhor, ele chama os seus servos, entrega os talentos, mas ele em nenhum momento mandou que ninguém multiplicasse. Nenhum momento. Você pode ler a parábola. É como se eu te emprestasse algo muito valioso e para você cuidar. E você cuidasse para mim. E eu ficasse um tempo fora, você chegasse e me devolvesse aquele negócio. Você merecia, pelo menos, o meu agradecimento. Mas se você fizesse daquele algo valioso um negócio a ponto de multiplicar, quando eu voltasse, eu ia falar: olha, você está de parabéns. Você superou as expectativas. Mas ele não manda, ele não fala, ele só confia aquilo que é precioso. Só que o servo que tinha 5 talentos em mão, ele teve algo que muitas vezes falta na gente: percepção. Entender a necessidade de fazer. Entender que se somos um corpo e cada um tem uma utilidade, eu não preciso que ninguém chegue em mim e fale para mim assim: ó, faça isso. Eu vou fazer. Neemias, ele recebe a notícia que Jerusalém está devastada. Ele chora. Mas ele levanta a cabeça, ele vai até o rei, ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. É o meu povo. É a minha história. Davi, ele recebe a notícia que o povo de Deus estava sendo chacoteado por um gigante, Golias. E ele fala assim: eu vou. Ele teve a percepção. Capítulo 6 de Isaías, a Trindade está ali conversando ali. Isaías ouve a voz: de quem enviarei? Ele falou assim: envia a mim. Elias vê o povo vivendo um pior momento, porque tinha o deus Baal ali, que era o deus da chuva. E Acabe ali junto com os deuses ali, estava levando ali a frieza espiritual para o povo. Ele chega no meio daquilo ali, ele fala assim: não, está tudo errado. Segundo a minha palavra, não choverá. O que falta muitas vezes na gente é percepção dos fatos ocorrentes. Ao invés de tomar uma atitude para ser útil, para ser agradável, para ser produtivo, para ser um bom servo e fiel, muitas vezes nós queremos ser esse servo negligente, esse servo que entreguei, está pronto, já fiz a minha parte. Não, irmão. Nós temos que ter percepção que nada nós conseguimos fazer sozinho. Tudo é um modo operante. É um modo que todos têm a sua responsabilidade. Todos têm que colocar a mão mesmo. Todos têm que notar que o irmão não está bem. Vamos levar uma palavra, vamos fazer uma visita, vamos evangelizar. Vai ter o culto dos varão, vamos estar com eles também. Ah, mas eu não gosto do ministério dos varão. Uma igreja participativa que quer crescer, ela tem que ter a percepção que é um corpo. E esse corpo, ele tem um modo operante de trabalhar, todos na mesma sincronia. Ah, mas é as crianças, eu não gosto muito desse negócio de criança, eu não gosto muito de negócio de culto no lar, você não gosta de nada, você vai ser um servo negligente. Te entrega um talento e você não consegue fazer nada com esse talento. Só que nós estamos aptos para viver sobre comandos. E eu tenho visto isso e eu coloquei isso em prática, queridos, tá? Em prática. Em alguns dias aqui da minha vida. Porque se há um comando, a coisa acontece.
Mas se não há um comando, ninguém tem a percepção de falar, está faltando isso aqui, vamos fazer. Vamos fazer. Já que não está dando para ele fazer, vamos nós fazer. Já que ele não está conseguindo fazer, vamos nós criar situações para ser feito. Sobre comando tudo vai bem, mas sobre a livre iniciativa de chegar e falar assim, não, eu estou com algo precioso aqui, embora que possa ser que crie risco, mas eu vou tentar. E o Senhor vai me capacitar. Há um risco de dar errado, sim, tudo há um risco. Não tem como nós vivermos nessa vida sem corrermos risco. Mas é melhor correr risco tentando do que você ter o arrependimento de não ter nunca tentado nada. Você sabia que nas faculdades, e eu falo isso direto, que a pessoa que abençoou aqui, ó, para colocar metade desse teto aqui, ela tinha 66 anos. 10 anos de depressão, e a oração dela era, Senhor, tira eu dessa depressão, para mim poder concluir o meu curso teológico. Eu anseio, 10 anos orando para ser liberta, para ela poder concluir. E você sabia que nas faculdades, o índice de pessoas de mais idade é enorme. E sabe o que isso quer dizer? Pessoas que se arrependeram de não ter tentado. Você nunca vai se arrepender o tanto de ter errado como o tanto de não ter feito. Porque o arrependimento, aquela mágoa que cria dentro de si, porque você não fez, é muito maior do que você ter tentado e ter dado errado. Pelo menos eu tentei. O que não pode é você falar assim, não, eu não quero ser feliz. Eu não quero tentar dar certo. Eu não quero me esforçar para que isso aconteça. Do que você fala assim, eu vou tentar. Se der certo, deu. Mas pelo menos eu tentei. Ah, mas é fulano. Não, eu vou tentar. E há um grande problema em toda essa temática que Jesus quer nos ensinar. Porque talvez o coitadinho do que recebeu um talento esteja olhando para o lado e falando assim, pastor Manassés, ninguém vai nem prestar atenção. É só um talento mesmo. Se eu não fizer, ninguém vai nem se tocar. Né? Pastor Euclides tem tanto talento, ele pode pregar, ele pode dar aula, ele pode evangelizar, ele já até canta corinho de fogo, irmão. Para que eu vou entrar nesse negócio? Para quê? Deixa quem está aí já na responsabilidade aí. Só que o coitadinho podia estar se justificando de ter recebido só um. Mas tem a Cida que tem 2. Prega e tem um amor incomparável de abraçar os outros. E esse é o grande problema dessa temática. É a gente ficar querendo comparar com outras pessoas. Ele deu a cada um talento porque ele sabia, ele confiava, ele sabia quem tinha capacidade. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? O índice de quem tem 5 talentos errar na vida e não conseguir fazer é grande demais. Mas se o Senhor te entregou, Ele sabe da sua capacidade. Mas no reino é muito celebrado quem tem um talento e faz com maestria. Eu só sei pregar, mas eu vou fazer com maestria, vou me dedicar. Eu só sei evangelizar, mas eu vou fazer com maestria. Eu só sei louvar, mas eu vou fazer bem feito. 100% bem feito. Se você for prestar atenção, irmão, até mesmo na medicina, aí, eu tenho o clínico geral, o clínico geral ele não é especialista em nenhuma área. Não. Ele nunca vai ser celebrado. Mas o cardiologista vai. Porque ele é especialista.
Ele é especialista. Então nós não devemos nos comparar com outras pessoas. Fazer comparações. Mas fulano tem mais espaço, fulano tem menos e tal. Irmão, a cada um Deus confiou o talento. Pega o seu e produza. Porque nessa parábola aqui tem um grande segredo. Ele, em nenhum momento, ele manda ninguém multiplicar. Mas o interessante é que, quando cada um chega na sua percepção e entrega, ele fala: parabéns, vocês entenderam. O segredo não é você entregar aquilo que você tem com Deus. O segredo é o que você produziu com o que você tem. Ele não queria que fosse entregue e ele recebesse aquilo de volta. Não, aquilo ali fazia, era o que você vai produzir com aquilo que você foi entregue. Me entregaram, o que eu produzi? Eu produzi mais 5. Entra para o gozo. Servo bom e fiel. Entra para o gozo, servo bom e fiel. E aquele que foi entregue foi negligente, não deu valor àquilo que Deus lhe deu, até esse talento, ele é tirado. Porque tem pessoas que têm a salvação entregue por Cristo, e nem isso ela consegue valorizar. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo nessa noite? É que nós temos que parar de fazer comparativos. Parar de ficar nessa mesmice do automático. Viver uma vida no automático e valorizar aquilo que Deus te entregou. Valorizar a sua família, valorizar o seu serviço, valorizar o seu ministério, valorizar a sua esposa, valorizar o seu esposo, valorizar o seu filho, valorizar o seu casamento, valorizar aquilo que é precioso e que Deus te entregou. E ter percepção que se nós estamos inseridos nesse ambiente da fé, nós somos úteis, ainda que seja com 1 talento, ainda que seja com 2 talentos, ou com 5 talentos. E o Senhor sabe a quem Ele entrega os talentos. Receba essa palavra dura da parte de Deus, mas ela queimou no meu coração, porque muitas vezes, irmão, eu também quero entrar nessa zona de conforto, nessa zona de automático, piloto automático. Aí é quando o Espírito Santo dá uma chacoalhada, é quando ele fala: não é assim. Eu te entreguei algo precioso. Você vai ter que cuidar, você vai ter que valorizar. Leva essa palavra para a sua vida, aplica na sua vida, porque você vai ver transformação, você vai ver restauração, você vai ver renovo da parte de Deus, você vai ver o Espírito Santo trabalhando na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Eu vou passar a ceia hoje para o pastor Euclides. Ele está, ó. Essa igreja aqui está assim, ó, é o pastor Manassés é a referência de estilo, né? Eu agora estou parecendo um motoqueiro. Mas o pastor Euclides hoje, quando eu vi o status do Josafá, eu falei: olha, o homem está no trinque hoje. Vem para cá, pastor, o senhor vai dirigir a ceia. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegre. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.